a ideia dele de substituição com o João Gomes, com o Thiago Maia. Agora, o Vitinho, ele está começando a apresentar uma regularidade maior. E eu acho que esse é o ponto, é o que falta para o Vitinho se firmar. Ele precisa ter uma sequência de bons jogos. Ele alterna muito, faz uma boa partida, numa outra partida ele já cai muito de produção. Existe uma marcação da torcida com ele já há muito tempo e que muitas vezes ele colabora para isso. Ele jogou muito bem contra o América Mineiro no último domingo e hoje repetiu esse nível de atuação. É uma ótima oportunidade, diante de tantas ausências que o Flamengo terá ainda por um bom tempo, o Vitinho terá a possibilidade de se firmar no time do Flamengo. E ele está mostrando, né, que sem o Everton Ribeiro, sem o Arrascaeta, o Flamengo teria uma deficiência ali para uma reposição, né, de meia, um jogador que pudesse ocupar esse espaço na ausência desses dois jogadores tão importantes. E o Vitinho mostra que ele tem potencial para ocupar esse espaço quando eles não tiverem. E até mesmo brigar por posição com o Everton Ribeiro. Mas ele precisa de regularidade. Fez 2 jogos excelentes. E na lateral direita, Prieto, já que estão falando aqui do Mateuzinho na nossa tela, eu não tenho a menor dúvida. O Mateuzinho, ele é novo, ele está começando a carreira. O Isla é um jogador de nível internacional, é titular da seleção chilena, mas caiu muito de produção nos últimos meses. E o Rodinei, que vem de uma boa fase no Internacional, mas é inferior tecnicamente ao Mateuzinho. O Mateuzinho está pedindo passagem. Ele deixa muito claro na prática que ele deve permanecer na lateral direita do Flamengo. Resta saber, como o Birner colocou, como o Rogério vai administrar isso. O Rogério gosta muito do futebol do Mateuzinho, mas terá que administrar essa situação, porque para bancar o Mateuzinho, que é jovem, não tem nome, não tem grife, mas está jogando um futebol de um nível superior, ele terá que ver como vai ficar a situação, principalmente com o Isla. Daqui a pouco nós vamos falar do Campeonato Brasileiro. Desculpa, Jean, com você. Vamos falar já do Brasileirão, o empate do São Paulo com a Chapecoense, a derrota do Corinthians para o Bragantino de virada, o Palmeiras que passa pelo Juventude e o Galo que vence o Internacional. Vamos lá, Jean. Não, eu concordo plenamente com o que disse o João, mas eu só queria fazer uma ressalva em relação às boas atuações desses jogadores candidatos à titularidade no Flamengo, que é também o fato de que nesses últimos 3 jogos o Flamengo enfrentou o Curitiba 2 vezes e o América 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque na estreia do Campeonato Brasileiro, que era um jogo mais complicado, no Maracanã contra o Palmeiras, era o Everton Ribeiro que estava ali, né? Era o Isla que estava ali. Eu acho que se o Mateuzinho seguir nessa atuada, e já tem na próxima rodada, mesmo que seja um jogo que, né, você bate o olho na tabela e diz, o Bragantino em casa é um jogo em que o Flamengo é muito favorito. Claro que o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito em casa contra qualquer time, mas já é um time que te oferece um perigo muito maior, né? Para o lateral, principalmente, ele acaba sendo testado muito mais. Ele tem menos liberdade para atacar, ou ainda que tenha liberdade, ele vai ter que tomar muito cuidado defensivo, porque a gente sabe do poderio do Bragantino. Eu só estou fazendo essa ressalva porque eu acho importante também, né, olhar para o que os titulares vinham fazendo e estou de acordo com o João que tanto o Everton Ribeiro como o Isla não estão no seu máximo, naquilo que a gente sabe que eles podem apresentar, o que apresentaram um dia, mas também é preciso considerar essa diferença no nível dos adversários que eles enfrentaram em relação aos adversários enfrentados nesses últimos 3 jogos. Vai ter muito espaço ainda para que eles mostrem o potencial, né? Por exemplo, nesse jogo contra o Bragantino no Maracanã. Aí tem o Fortaleza, que vive um ótimo momento, e acho que, se não me engano, né, olhando para toda essa... Juventude lá depois. Isso, e aí acho que, se não me engano, de toda essa sequência de desfalques que o Flamengo vai ter por causa da Copa América, ele ainda estará, né, sem os jogadores no confronto contra o Atlético no Mineirão. Esse é possivelmente o mais difícil dos jogos do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, ou um dos 2 ou 3 mais difíceis, e eles vão ter também essa possibilidade de mostrar serviço nesse jogo. O jogo será no dia 8 de julho, a Copa América termina no dia 10 de julho, então vai depender muito das campanhas das seleções, né?
Então o Brasil indo para a final, o que está demonstrando aí que tem grande possibilidade de chegar lá, terá o desfalque, por exemplo, do Everton Ribeiro, do Gabigol. O Uruguai indo longe, o Arrascaeta também ficaria fora desse verdade. jogo. O Chile com o Isla pode voltar, né? O Isla é o maior candidato a voltar mais cedo. Agora, dependendo das campanhas aí de Uruguai, Brasil, mas esse é o grande jogo. Dia 8 de julho, Atlético Mineiro e Flamengo lá no Mineirão. Agora, Jean, eu acho o seguinte, que quando você tem um jogador do nível do Everton Ribeiro, obviamente estou olhando para o padrão brasileiro, né, para o nosso mundo aqui e para a América do Sul, o ideal é que você consiga fazer esse cara recuperar o seu melhor futebol e atuar no melhor nível possível. Mas o Rogério tem tentado fazer isso há algum tempo, porque se ele perder a posição, e ele é mais jogador em forma que o Vitinho, se ele perder a posição não vai ser por falta de chance, porque ele teve muitas oportunidades. E o Vitinho, eu concordo contigo, não só agora ele teve os adversários mais fracos pela frente, como ele também vem jogando bem desde o início da temporada, mas contra os adversários mais fracos do Campeonato Carioca, porque ele era o jogador titular da equipe alternativa do Flamengo. Mas de qualquer maneira, isso precisa servir de algo, para alguma coisa. Então eu acho que o Rogério... Né? Claro. Exatamente, porque há muito tempo esse atleta não mostra a regularidade. E eu acho que quando ele é testado em nível mais alto, a gente vai saber se ele consegue ou não dar conta do recado. Para mim isso vai passar muito pelo futebol que o Everton Ribeiro mostrar. Porque ele teve a queda de produção. Na outra convocação dele, não nessa, na anterior, ele estava jogando muito bem até a convocação. E ele voltou muito mal da seleção. Não vou dizer que isso é culpa da seleção. O jogador ficou aqui um bom tempo, atuou várias vezes, perdeu gols que não costuma perder, errou passes que não costuma errar, taticamente continuou fazendo o papel que é necessário. E é um atleta, repito, melhor que o Vitinho. Mas eu acho que o tempo para ele se recuperar no Flamengo, quando o Vitinho joga nesse nível, vai ficando cada vez menor. E eu vou entender plenamente o Rogério se quiser dar uma chance pro Vitinho, porque se o Vitinho entrar bem, o Everton Ribeiro pode ficar na reserva. Mas aí tem uma outra questão que é muito complexa e é uma questão histórica do futebol brasileiro. Você não deixa na reserva jogador que é convocado pela seleção brasileira. Seria muito estranho o Flamengo ter um jogador de seleção brasileira reserva do Vitinho no seu elenco, imediatamente. Bom, então acho que isso vai demorar um pouquinho para acontecer, caso aconteça. O Rogério transformou o Diego em primeiro volante, o Arão virou zagueiro e vai sair o Gerson. Em alguns momentos especiais nos jogos, ele já entrou, por exemplo, com Pedro e Gabigol. Mas Pedro e Gabigol é uma situação assim que o Flamengo precisa ocupar a área, ele precisa do resultado, ele está olhando para o placar, o resultado não é aquele. Então, hoje é mais para uma situação de emergência, de situação de jogo, do que para sair jogando. Pelo menos tem que ter um jogador de velocidade quando isso acontece. Sem um jogador mais rápido, as coisas travam. Mas ele pode, sim, já é bom esperar qualquer coisa. Eu não vejo muito nessa função o Everton Ribeiro, na do Gerson, mas pode acontecer. Diego, Everton Ribeiro, aí entra o Vitinho. Aí ele resolveu o problema e colocou o Vitinho. Como o Everton vai sair como esse segundo volante, primeiro, claro, não é só uma questão de força física, até porque o Xavi, né, do tamanho do Everton Ribeiro, jogava uma enormidade. Só que tem o Busquets atrás dele. E ali é o Diego e Everton, uma zona naturalmente mais frágil do ponto de vista da marcação no Flamengo. E assim encara o Rogério. Então, não sei o que passa na cabeça dele. Se Everton ocupar essa vaga é algo que nem se discute, não há nenhuma chance, ou para quem já transformou Arão em zagueiro, um meia em volante, primeiro volante, se isso pode acontecer. É engraçado, né, Calçado? Vamos aguardar. O fato dele fazer isso, por um lado, é o que você disse, indica que na cabeça do Rogério Ceni esse tipo de coisa pode acontecer, né? Ele mesmo já falou, a minha escolha é pelos jogadores mais técnicos, né? E essa escolha seria uma escolha mais técnica. Por outro lado, o fato dele já ter feito isso em duas posições, talvez o leve a dizer, não, agora pera lá. Agora eu vou de João Gomes, quando o Thiago Maia estiver à disposição, certamente ele acha que vai ser o candidato e tudo mais, mas é isso, né? Ele já fez muito disso, de escolher o mais técnico, talvez seja um pouquinho demais isso. Eu só abri essa porta da conversa por causa do Rogério, por tudo que o Rogério já fez
Porque se fosse numa situação normal, Rogério está chegando ao Flamengo, a gente nem iria para essa conversa. De Arão zagueiro, Diego primeiro volante, o Everton nem pensar. Agora, como ele já caminhou nessa estrada assim, de romper um pouco com a estrutura da função, né, colocando jogadores que você imagina não estarem assim totalmente aptos para a função. Ô professor, tem a bola. Eu vou dar um outro toque em cima dessa sua ideia que eu acho até possível mesmo, analisando a forma do Rogério trabalhar. E por que não Felipe Luiz? Pode ser também. Uma possibilidade de um jogador que aos poucos vai mudando a sua forma de jogar. Muitas vezes ele aparece pelo meio campo, ele vira um meia, ele fecha, vira um terceiro zagueiro. Também é um outro cara que pode dar alguma possibilidade do Rogério tentar algo diferente. Um canhoto, né? Que ali essa composição no centro, assim, já é um jogador que vem naturalmente ocupando espaços no meio de campo, não é? Porque quando o Flamengo você não pode esperar o Felipe Luiz o tempo todo avançado na linha de fundo e querendo que ele volte, né, naquele 100 metros o jogo todo, né? Tá. Então ele já compõe a experiência e a inteligência tática dele, diz o momento que o time precisa dele e as compensações que a equipe vai ter pelo lado oposto no centro do campo, porque também é Diego, é Gerson, né? Todo mundo se mandando. Agora, ô João, é bom a gente às vezes tenta entrar na cabeça do treinador, né? É isso aí. E a gente está tentando entrar na cabeça de um treinador que não tem feito o óbvio, o comum. Então a gente está abrindo aí algumas portas para especular, para tentar pensar o que pode acontecer, né? Porque ele vai ter que arranjar uma solução, isso ele vai. Tem a normal e tem aqueles coelhinhos que ele tem tirado da cartola. Vamos ver. Ô João, você me deixou curioso numa coisa aqui. Pois não. Isso que você cita do Felipe Luiz no meio é porque você está tendo aí vamos dizer assim, um flash do passado de Júnior, de Leonardo, caras que saem da esquerda e se dão bem no meio, alguma informação em função de treino, que é uma pena que a gente não consegue ver mais treino, né, por conta de pandemia, ou em função de que você tem visto nos jogos ao vivo do Flamengo? Em cima do que eu tenho visto nos jogos, Prieto, e acho que ele pode engrossar essa lista e com sucesso. Daqueles que atuavam na lateral, foram para o meio e se deram muito bem. Ele é um jogador de um nível de inteligência tática